virtual dessa semana, dessa segunda-feira, nosso 12º encontro, já ia confundindo, 12º encontro, tá? E hoje, como foi acordado na semana passada, a gente vai estar revendo aqui, fazendo uma revisão de complemento nominal. Lembrando que quando a gente fala de complemento, como o próprio nome já diz, ele vem para completar, não é? Ele vem ali para dar um complemento àquele verbo, tá certo? E quando a gente fala de complemento nominal, a gente está falando de todas as classes que se referem a nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Como não é nada muito novo para vocês, hoje, né, sobre o complemento nominal, a gente vai estar aqui revendo alguns conceitos, apresentando para vocês alguns exemplos sobre o complemento nominal, para que a gente possa tirar aqui algumas dúvidas sobre esse tão temido assunto que é complemento nominal, tá? E agora eu trago para vocês, já esclarecendo algumas dúvidas e alguns conceitos sobre o complemento nominal, que diz o seguinte: é o termo da oração que sempre é precedido. É sempre, quando eu falo de precedido, é aquele que vem antes. O complemento nominal, ele vai vir sempre precedido por uma preposição. Não sabendo se vocês ainda lembravam ou não das preposições essenciais, que foi um outro assunto também já visto nas aulas virtuais, eu coloquei aqui exemplos de algumas preposições, que são de, a, com, em e por. Só são essas as preposições? Não. Essas são algumas das preposições essenciais, tá? Como o complemento nominal é o termo da oração, que ele vai vir sempre precedido de uma preposição, eu coloquei só para que vocês viessem a relembrar o assunto. E quando eu digo de precedido, vou estar aqui repetindo mais uma vez, que é aquele que antecede, certo? Antes do meu complemento vai vir sempre uma preposição. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. Como eu falei na apresentação da aula, quando a gente fala de complemento nominal, a gente fala dessas classes, substantivo, adjetivo e advérbio, que tem significados incompletos. Isso também eu já falei lá no iniciozinho, que ele vem, como o próprio nome já diz, completar alguma informação ali que ela sozinha não tem o seu sentido completo, necessitando de um complemento nominal para completar o seu sentido. Então, o complemento nominal, ele vai vir sempre precedido de uma preposição ali para ajudar o complemento de um substantivo, de um adjetivo ou até mesmo de um advérbio. Essa é a definição de complemento nominal. Agora a gente vai ver o seguinte: os substantivos, os adjetivos e os advérbios, que são as três classes aí que compõem a classe nominal, porque elas se referem a nome. Sempre que vocês ouvirem falar de nominal, seja ele um complemento nominal ou adjunto nominal, eles vão estar sempre falando dessas classes, tá? Sentido incompleto, que pode ser comparados aos verbos transitivos. Logo, se ele vem como complemento nominal, a gente já entende que ele está ali para completar alguma coisa. Se ele é um complemento nominal, ele se refere a essas três classes. Eu repito sempre para que vocês, ao lerem aí o complemento nominal, vocês já associem a essas três classes, ok? Que também necessitam de um termo que complete o seu sentido. Quando a gente fala de um verbo que precisa de um complemento, a gente de antemão já lembra logo dos verbos transitivos, que são aqueles que transitam pelas orações, necessitando de um complemento para ter o seu sentido completo, certo? Neste caso, ele necessita ali, ou tem no enunciado aí, no exemplo, uma classe que seja ela substantivo, adjetivo ou advérbio. Assim, podemos concluir que aumentar é um verbo transitivo e que pede um objeto direto. O aumento é um substantivo abstrato que pede um complemento nominal. Sempre que a gente fala de verbo transitivo, a gente fala dos verbos que necessitam de um complemento. Sempre que a gente fala de objeto direto, eu estou falando indiretamente de um verbo transitivo direto, que é aquele que não necessita do uso da preposição para ter o complemento, certo? E aqui, quando eu falo de um aumento aí na questão
e classificado como substantivo, eu digo que o aumento, dependendo do exemplo, ele precisa de um complemento. Aumento de quê? Do volume, de uma quantidade, de pessoas, de objetos, seja o que for, eu necessito de um complemento nominal. Então, aumento por ser uma classe que a gente classifica como substantivo, logo a gente vai ter um complemento nominal, uma vez que substantivo faz parte da classe que está ali classificando o nome, ok? Nesse novo slide eu trago o seguinte: exemplos de complementos nominais. A gente já viu agora um pouquinho da definição e como identificar ele dentro do contexto. Agora eu trago para vocês exemplos desse complemento para que vocês possam associar ainda mais a definição. Complemento nominal pode ser representado por um substantivo, por um pronome, por um numeral ou por uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? As orações subordinadas, substantivas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente com vocês do 8º ano, porém, e a gente firma mais esse assunto quando vocês forem no ano seguinte, no próximo ano. Mas aí eu já quero deixar, assim, uma questão de curiosidade para vocês, que eles também fazem parte das orações subordinadas, substantiva, completiva, nominal, tá? Aí aqui eu trago o seguinte: substantivo, pronome, numeral e as orações subordinadas completivas. Seguindo agora, a gente vai ver os exemplos dos complementos nominais. Um exemplo de complemento nominal representado por um substantivo. Prédio, já terminou a construção do prédio. Esse prédio aqui, percebam que eu já deixei ele aqui separado, ele está aí classificado como um substantivo na minha oração. Logo, se eu tiro essa parte aqui, já terminou a construção de quê? De um conhecimento, de um prédio, de que se refere? Neste caso, a construção aqui se refere ao prédio que logo se classifica como um substantivo. Aqui eu tenho a presença de um complemento nominal, uma vez que o que complementa a minha oração, é uma das classes que compõem aí o complemento nominal. O outro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte: você já verificou o cálculo dos preços? Quando a gente verifica alguma coisa. Então, pelo próprio verbo, a gente já sabe que ele necessita de um complemento. Verifica o que, ou verifica alguém, ou que ou quem, né? Aquela pergunta que a gente sempre faz aos verbos transitivos, tá? Então, pelo verbo aqui, que é verificar, a gente já sabe que o meu complemento, que essa frase ele já necessita de um complemento. E logo, eu tenho aqui preços, que é uma das classes que está ali como substantivo, que é a classe que nomeia todos os seres, sendo eles reais e irreais. Logo, eu tenho, após o meu verbo, um complemento nominal. Eu trago mais exemplos para vocês no que diz respeito ao complemento nominal representado por um pronome. A gente sabe que existem os pronomes pessoais, do singular, que é eu, tu, ele, singular, no plural, nós, vós, eles ou elas. E a gente sabe que o pronome, na construção, né, de um enunciado e de uma oração, para que a gente não venha repetir ali a pessoa de quem se fala, a gente substitui por um pronome. Agora, observem o uso desse pronome aqui enquanto complemento nominal. Meu irmão tem saudade de você. Você seria de quem o irmão dele sente saudade, certo? Então, você aqui é a presença do pronome no complemento nominal, certo? Se eu tenho aqui, se ele sente saudade de alguém ou de alguma coisa. Por essa partícula, a gente já consegue visualizar a necessidade de um complemento para a minha oração, tá? Meu irmão tem saudade. Saudade de quê ou de quem? Logo, a gente já percebe pelo próprio enunciado, como eu sempre digo a vocês, que nos dá pistas do que ele necessita. A gente já percebe que ele ali precisa de um pronome para que a gente identifique e logo classifique como um complemento nominal.
O sonho dela é ser uma cantora famosa. Quem sonha, sonha com alguém ou com alguma coisa. Como eu sempre digo, o verbo aqui, sonho, ele já deixa claro, já no início da nossa oração, que ele vai necessitar de um complemento, certo? Então aqui, pelo contexto, como eu sempre digo, a gente já identifica que ele necessita, como aqui na questão do sonho, que ele sonha ser o quê? Ela sonha com ser uma pessoa famosa, ser uma cantora famosa. Então aqui eu trago 2 exemplos da presença do pronome no complemento nominal. Aqui eu trago exemplos do complemento nominal representados por um numeral, tá? Que diz o seguinte: é grandiosa a imaginação de ambos. Quando eu digo que é grandiosa a imaginação, quando eu falo de imaginação, imagina-se o quê? De quem? É sempre aquela volta para aquela mesma pergunta que a gente faz e a gente já percebe que ali existe sim a necessidade de um complemento esse que eu coloco ali de ambos. Quando eu falo de ambos, eu quero dizer dos dois, tá? Então, se eu falo dos dois ou de ambos, eu estou ali com a presença de uma classe que a gente nomeia como numeral. No segundo exemplo, eu trago o seguinte: a hesitação de um pode motivar a hesitação de todos. Deixa eu só ler novamente para vocês. A hesitação de um pode fazer motivar a hesitação de todos. Quando eu falo de todos, nas entrelinhas eu estou falando de muitos, de quantidade. Logo, esse de todos aí representam o de um, que está aqui. Que um pode motivar ali, não é, uma confusão e hesitar a todos. Então, esse um aqui, ele não está como artigo e sim como numeral. Aí aqui está a presença de ambos como um numeral, e no segundo exemplo eu trago aqui o um, que aí não se refere a artigo e sim a classe como numeral. Nos complementos nominais, representados por uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Eu sei que para vocês ainda a gente não começou as orações subordinadas, mas aí eu já quero apresentar para vocês, para pensar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Pelo complemento nominal, que diz o seguinte: como as orações substantivas elas são precedidas por um pronome relativo que diz o seguinte: todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Aqui eu tenho, quem tem esperança de alguma coisa. Logo, o meu complemento ele já começa aqui pelo meu pronome, que a gente identifica como uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É uma oração subordinada substantiva. Se a gente traduzir isso, é uma oração que necessita de complemento com o valor de um substantivo. Se eu falo de substantivo, eu falo de o meu complemento nominal. Se dentro dessa minha oração subordinada, substantiva, se ela há ali uma necessidade de um substantivo, logo, o que completa essa minha oração é um complemento nominal. E é por isso que a gente diz, e a gente tem a nomenclatura de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? No segundo exemplo, segue o mesmo raciocínio, tá aqui o que em destaque, que diz o seguinte: sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade. Quem tem necessidades de alguma coisa. Então, logo aí a gente já percebe a necessidade de um complemento. Se esse meu complemento ele está aqui representado por um que de um pronome relativo, logo aí eu já tenho uma oração subordinada substantiva, tá? Se ela é substantiva, ela necessita de um complemento nominal, e é por isso que a gente volta aí para a nomenclatura da oração subordinada, que diz a oração subordinada substantiva, porque tem um substantivo. Se é substantivo, o meu complemento ele é complemento nominal. Logo, quando eu passo para as orações subordinadas, ele passa a ser chamado de completiva nominal. Certo? Agora no seguinte, diz o seguinte. Olha só, no seguinte diz o seguinte. As palavras que pedem complementos nominais. Isso mesmo. Eu trago agora para vocês algumas observações, como eu gosto de trazer.
alguns pontos para facilitar para vocês a identificação das classes. E aqui eu trago algumas palavras que vão ajudar você a saber quando vai fazer a necessidade de um complemento nominal. Aí aqui eu trago o seguinte: alguns substantivos abstratos, que são aqueles que não são palpáveis, que nós não conseguimos pegar, que na maioria das vezes são os que sentimos, os substantivos abstratos, os adjetivos, né, que são características, qualidades e defeitos do substantivo, e os advérbios, que pedem um complemento nominal. Lembrando que advérbio é aquela classe gramatical que é a única classe gramatical que tem o poder de modificar a ação verbal, e ele traz ali todas as suas classificações. Logo, essas três classes aqui compõem o adjunto nominal, que diz o seguinte: os exemplos de substantivos abstratos que pedem um complemento nominal. Mariana tem ciúmes de Tatiana. Mariana tem ciúmes. Ela tem ciúmes de quê ou de quem? Percebam que se eu paro a oração aqui tem ciúmes, Mariana tem ciúmes, logo eu já percebo que ele necessita de um complemento. Ela tem ciúmes de quem ou de quê? Nesse caso, ela tem ciúmes de Tatiana. Então, ciúmes de, esse termo aqui a gente já identifica a necessidade. São palavras e são expressões que nos ajudam a identificar quando devemos usar o complemento nominal. Como eu tenho aqui de Tatiana, um substantivo próprio. Então, ela tem ciúme de outra pessoa. Aqui no caso, Tatiana. Aqui eu digo o seguinte: deve haver respeito por todos. Deve haver respeito. Quando eu falo de deve haver respeito, eu estou dizendo que devemos respeitar o que ou quem, certo? Na maioria das vezes a gente respeita alguém. Neste caso aqui da oração, ele diz que devemos respeitar a todos. Como eu digo, e vou aqui mais uma vez repetir para vocês, se a gente precisa respeitar alguém, logo, quando eu chego aqui já nesse núcleo da minha oração, eu já percebo que ele necessita de um complemento. Aí é um outro exemplo de uma outra palavra que necessita de um complemento nominal. Deve haver respeito por todos. Respeito por. Quando a gente tem já essa expressão, a gente já sabe que necessita de um complemento nominal. No próximo, a gente vai trazer o seguinte: palavras que pedem complemento nominal. Os outros é que a gente necessita o uso, e outros são outros exemplos que eu trago para vocês, mais uma vez para ajudar vocês a identificar quando devemos usar o complemento nominal. Aqui eu trago exemplos de adjetivos que pedem complementos. Percebam: coincidente de. Ainda não estou consciente das mudanças. Quem está consciente de alguma coisa, de uma ação, de uma mudança, a respeito de alguma situação. Então a gente já sabe que quando houver consciente, a gente está consciente de alguma coisa. Então são palavras que pedem um complemento nominal, tá? Um outro exemplo que eu trago é essencial. Essencial para. Se é essencial para alguém ou para aquele momento, para aquela situação, logo, essas são palavras que elas necessitam, porque ela não tem ali o seu sentido completo. Aí eu trouxe o seguinte: essa formação é essencial para o meu desenvolvimento profissional. Se é essencial para quem ou para que? Para o meu desenvolvimento profissional. Percebam que essencial é outra palavra que pega o complemento nominal, logo o seu sentido e a sua definição ali dentro do contexto, ela não traz o sentido completo, certo? O outro que eu trago aqui é relativamente, é algo relativo. Aí o exemplo de relativamente que eu trago é o seguinte: Pedro nada sabe relativamente a essa notícia. Se ele não sabe relativamente, logo eu digo que Pedro não sabe tudo
que ele está ali meio que perdido na situação, então eu preciso de um complemento, ele está relativamente sem o conhecimento de quê? Da notícia. Percebam que essa notícia aqui é que é o nosso complemento nominal. O outro que eu trago é longe. Longe de. Se eu digo que está longe, eu vou ter aqui o seguinte: manter-se longe de mim. Se eu digo que está longe, é longe de alguém ou de alguma coisa, de alguma situação, na questão de distância, de territorial, né, de espaço ou de pessoas. Então aqui são alguns dos exemplos de palavras que pedem aí um complemento nominal. Aqui eu já trago para vocês a parte do aplicando, que é uma atividade que eu trago para vocês sobre esse assunto. Como ele é bem simples, ele fala muito mesmo. A função dele em si é que ele vem precedido aí de um pronome e ele vem ali para completar o sentido da oração. Quando eu falo de complemento nominal, eu estou aqui repetindo mais uma vez que eu estou falando de substantivo, de adjetivo e do advérbio. Substantivo como a classe que nomeia todos os seres. Adjetivo é a classe que traz ali características, qualidades e defeitos para o meu substantivo, e advérbio, por sua vez, e não menos importante por ter ficado por último, eu quero dizer que é a classe gramatical que está aqui com o poder de modificar a ação verbal, tendo ele um advérbio de tempo, de lugar, de afirmação, de negação e todas as outras classificações de advérbios que vocês, como aluno do 8º ano, já têm conhecimento deles. Aí a primeira questão sobre o complemento nominal é o seguinte: destaque o complemento nominal das orações abaixo. Aqui eu coloco, essa é uma atividade que a gente faz sempre em sala, quando a gente está no presencial, e eu sempre costumo fazer, porque é dessa forma que a gente consegue, eu consigo entender que vocês compreenderam o assunto, e é uma maneira que vocês conseguem entender que vocês assimilaram o assunto, certo? Então aqui estão 3 orações, e eu quero que dentro dessas orações vocês identifiquem, circulem, grifem, destaquem, como vocês queiram, a parte que é um complemento nominal de cada uma delas. Na próxima questão, eu digo o seguinte: relacione as colunas de acordo com a classe gramatical que o núcleo do complemento verbal permanece. Então aqui eu tenho 4 opções, eu tenho substantivo, pronome, numeral e oração. Percebam que cada uma delas eu tenho aqui uns termos em destaque. Logo, de acordo com esses termos, você vai me dizer se é um substantivo, se é um pronome, se é um numeral ou se é apenas uma oração, certo? Agora, na terceira questão, eu digo o seguinte: assinar a alternativa em que o termo grifado é um complemento nominal. Agora já está numa proposta diferente, que é o que eu peço para que vocês identifiquem aqui qual dessas termos que estão grifados das opções é um complemento nominal, ok? Aí agora a gente tem o meu e-mail, tá? O meu e-mail, eu quero aqui, já finalizando a aula, que a gente fez hoje uma revisão sobre o complemento nominal. Mais uma vez eu concluo o nosso encontro com o meu e-mail aqui, prisma.jamilxavier@gmail.com. Lembrando para vocês do 8º ano que toda quinta-feira agora já é certo, já é marcado o nosso encontro remoto, o nosso encontro ali da gente ao vivo, para a gente estar tirando dúvidas e estar revendo esse conteúdo, certo? E eu percebo que ao passar das semanas, vocês se apresentam numa menor quantidade nos encontros remotos e principalmente no envio de atividades, tá? A gente está aqui, a gente gravou a aula, eu estou fazendo revisão, passo a atividade no caderno, a gente tem momentos que a gente tem a produção de texto, tem atividade no livro. Agora eu não trouxe no livro, porque essa atividade do livro eu já passei quando foi apresentado esse assunto, porém eu trago atividades que vocês vão deixar no caderno de vocês, mas a gente precisa também da participação de vocês em assistir às aulas, na presença dos encontros remotos e no envio das atividades para o e-mail dos professores, certo?
Então, quinta-feira a gente tem o nosso encontro remoto, toda segunda-feira tem a nossa aula liberada no canal da escola. Quinta é o nosso dia da gente se ver e tirar ali mais dúvidas, possíveis dúvidas que venham a ter. Esse aqui é o e-mail, caso você já tenha atividades prontas para o envio. E no mais, a gente se encontra segunda-feira que vem. Thank you.